Oi. Bem-vindos ao meu livro em áudio. Maxton Hall, Salve-me, por Mona Casten. Mona Casten nasceu em 1992 e estudou gestão de bibliotecas e informação antes de se dedicar completamente à escrita. Ela mora em Hamburgo com sua família, seus gatos e uma quantidade infinita de livros. Mona adora cafeína em todas as formas, longas caminhadas na floresta e dias em que pode apenas escrever. Visite a autora em www.monacasten.de. Para Lucy. It was the city that I never wanted to see. It was the storm that I never wanted to be. Jersey, Endlessness. Nota. N. T. Em tradução livre, eu era a cidade que nunca quis ver, eu era a tempestade que nunca quis ser. 1. Ruby. Item verde, importante. Item turquesa, escola. Item rosa, comitê de eventos de Maxton Hall. Item lilás, família. Item laranja, esportes e alimentação. Lilás, tirar fotos da roupa da Ember. Verde, comprar marcadores novos. E turquesa, perguntar para a senhora Wakefield sobre o tema do trabalho de matemática. Por hoje é só. Para mim, a melhor sensação do mundo é, sem dúvidas, colocar o sinal de feito em um dos itens da minha lista de tarefas. Às vezes, até escrevo algo que já terminei há algum tempo só para poder riscar em seguida, mesmo que em um cinza claro discreto para sentir que não estou trapaceando muito. Se alguém abrir minha agenda, vai perceber logo de cara que a maioria do meu dia a dia é composta por verde, turquesa e rosa. No entanto, há apenas uma semana, com o início do ano letivo, passei a usar uma cor nova. Item dourado, Oxford. A primeira tarefa que destaquei com um marcador novo, pegar a carta de recomendação do Sr. Sutton. Deslizo o dedo pelas letras de brilho metálico. Só falta um ano. O último no colégio Maxton Hall. É inacreditável que isso finalmente vai acontecer. Pode ser que, daqui a 365 dias, eu esteja frequentando aulas de política ministradas pelas pessoas mais inteligentes do mundo. Meu corpo até coça de nervoso quando penso que falta pouco para saber se meu maior desejo vai se realizar. Se realmente conseguir e se vou poder estudar, em Oxford. Ninguém da minha família fez faculdade, e sei que faz sentido que meus pais tenham se limitado a simplesmente dar um sorriso cansado quando anunciei pela primeira vez que queria estudar filosofia, ciência política e economia em Oxford. Na época, eu tinha 7 anos. Agora, 10 anos depois, nada mudou, exceto que estou mais perto de alcançar meu objetivo. Ter chegado tão longe ainda me parece um sonho. Algumas vezes, tenho medo de acordar de repente e perceber que estou indo para minha escola antiga, e não para Maxton Hall, o colégio particular mais prestigiado da Inglaterra. Olho para o relógio pendurado acima da porta de madeira maciça da sala de aula. Ainda faltam 3 minutos. Ontem à tarde, acabei os exercícios que tínhamos para casa, e agora só me resta esperar que a aula termine. Balanço a perna com impaciência e, no instante seguinte, recebo um tapa. Ai! Resmungo entre dentes e me viro para revidar, mas Lynn é mais rápida e desvia. Ela tem reflexos incríveis. Acho que por causa das aulas de esgrima que faz desde o ensino fundamental, em que é preciso atacar com a velocidade de uma cobra. Para de ficar se mexendo. Diz, sem desviar os olhos de sua folha completamente escrita. Tá me deixando nervosa. Isso me surpreende, Lynn nunca fica nervosa. Pelo menos, não a ponto de transparecer o suficiente para que eu perceba. Embora desta vez eu consiga distinguir uma pitada de preocupação nos olhos dela. Desculpa. Não dá para evitar. Deslizo os dedos pelas letras outra vez. Nos últimos 2 anos, me esforcei muito para acompanhar o ritmo de meus colegas. Para melhorar. Para mostrar para todo mundo que mereço estar em Maxton Hall. E agora que o processo de inscrições para a faculdade começou, meus nervos estão me matando. Não consigo fazer nada, por mais que eu tente. Porém, ao que tudo indica, Lynn está na mesma situação, e isso me tranquiliza um pouco. Os cartazes já chegaram? Pergunta ela. Lynn me olha de soslaio, e uma mecha do cabelo castanho, de tamanho médio, cai em seu rosto. Ela o afasta impaciente da testa. Ainda não. Devem chegar hoje à tarde, certeza, digo, balançando a cabeça em negativa. Beleza. Amanhã, depois da aula de biologia, a gente distribui, pode ser?
Aponto no meu caderno abaixo da linha marcada com a cor rosa, e linha sente, satisfeita. Volto a olhar para o relógio. Tenho que fazer um esforço para me conter e não balançar a perna. Em vez disso, começo a recolher meus marcadores da maneira mais discreta possível. Como todos precisam apontar para a mesma direção, preciso de um pouco mais de tempo para organizá-los. Não guardo o marcador dourado, apenas o prendo, com certa formalidade, ao elástico fino da minha agenda. Giro a tampa para que ele aponte para frente. Assim fica melhor. Quando o sinal enfim bate, Lynn pula da cadeira mais rápido do que eu pensava ser humanamente possível. A observo com desconfiança. Não me olhe assim, diz ela, pendurando a bolsa no ombro. Você que começou. Não respondo e sorrio enquanto junto o resto de minhas coisas. Lynn e eu somos as primeiras a sair da sala. Caminhamos apressadas pela ala oeste de Maxton Hall e viramos à esquerda no cruzamento seguinte. Durante as primeiras semanas, eu vivia me perdendo neste prédio enorme e mais de uma vez cheguei atrasada às aulas. Achava agoniante, por mais que os professores não se cansassem de afirmar que a mesma coisa acontecia com quase todos os recém-chegados a Maxton Hall. A escola parece um castelo, tem 5 andares, uma ala sul, uma ala oeste e uma leste, e 3 prédios adjacentes onde ensinam disciplinas como música e informática. As bifurcações e os caminhos pelos quais as pessoas podem se perder são incontáveis, e o fato de nem todas as escadas levarem automaticamente a todos os andares pode ser desesperador. Embora eu estivesse totalmente perdida no começo, agora conheço o prédio como a palma da minha mão. Até tenho certeza de que conseguiria chegar ao escritório do Sr. Sutton de olhos fechados. Eu também devia ter pedido para o Sutton escrever minha carta de recomendação, resmunga Lynn enquanto caminhamos pelo corredor. À nossa direita, algumas máscaras venezianas de um projeto artístico do último ano adornam as paredes altas. Às vezes, fico em frente a elas para admirar a sofisticação dos detalhes. Por quê? Pergunto, anotando mentalmente que preciso avisar ao zelador para guardar as máscaras em um local seguro antes do fim de semana, quando celebraremos a festa de volta às aulas bem aqui. Porque ele gosta da gente desde que organizamos juntas a festa de fim de ano, sabe o quanto somos comprometidas e esforçadas. Além disso, é jovem, ambicioso e ele mesmo acabou de se formar em Oxford. Meu Deus, eu quero me dar um soco por não ter pensado nisso antes. Dou uns tapinhas no braço dela. A senhora Mar também estudou em Oxford. Inclusive, imagino que seja melhor ter a recomendação de alguém que já tenha um pouco mais de experiência profissional do que o Sr. Sutton. Ela me lança um olhar incrédulo. Você se arrependeu de ter pedido para ele? Apenas dou de ombros. No fim do ano letivo anterior, o Sr. Sutton ouviu por acaso o quanto eu queria entrar em Oxford e se colocou à disposição caso eu quisesse fazer perguntas. Embora tivesse estudado um curso diferente do que eu planejo fazer, ele me deu uma quantidade enorme de informações privilegiadas que anotei cuidadosamente na agenda. Não, respondo, por fim. Tenho certeza de que ele sabe o que dizer na carta. No fim do corredor, Lynn tem que virar à esquerda. Combinamos de ligar mais tarde e nos despedimos rapidamente. Olho para o relógio, 13h25, e acelero o passo. Minha reunião com Sutton é à 1h30 e não quero me atrasar por nada neste mundo. Passo pelas janelas renascentistas altas, através das quais a luz dourada de setembro ilumina o corredor, e abro caminho por um grupo de alunos vestindo o mesmo uniforme azul royal que eu. Ninguém me nota. É assim que as coisas funcionam em Maxton Hall. Por mais que todos usemos o mesmo uniforme, garotas de saia xadrez azul e verde, garotos de calças bege, e todos de casacos azul escuro sob medida, não me passa despercebido o fato de que, na verdade, eu não pertenço a esse lugar. Enquanto meus colegas chegam à escola com bolsas de grife, o tecido da minha mochila verde está tão gasto em algumas partes que tenho medo de que rasgue a qualquer momento. Tento não me intimidar com isso, nem com o fato de que alguns se comportam como se a escola fosse deles só porque vieram de famílias ricas. Para eles, sou invisível, e faço o que for preciso para que continue sendo assim. Acima de tudo, não chamar atenção, já até agora, tem funcionado bem. Olhando para baixo, passo correndo pelos outros alunos e faço uma última curva à direita. A terceira porta à esquerda é a do Sr. Sutton. Entre o escritório dele e o anterior, há um banco de madeira pesado, e meu olhar oscila entre ele e meu relógio. Ainda faltam 2 minutos. Entretanto, não consigo esperar nem mais um segundo. Arrumo a saia com determinação, ajusto o casaco e verifico se a gravata está no lugar.
Então, me aproximo da porta e bato. Ninguém responde. Suspiro, me sento no banco e olho de um lado para o outro no corredor. Talvez ele tenha ido pegar algo para comer. Ou um chá. Ou café. O que me faz pensar que teria sido melhor se eu não tivesse tomado um mais cedo. Já estava muito nervosa, mas minha mãe tinha feito demais e eu não queria jogar fora. Agora percebo que minhas mãos estão tremendo de leve quando volto a checar as horas. Exatamente 1h30, de acordo com o meu relógio. Volto a olhar o corredor. Ninguém à vista. Talvez eu não tenha batido na porta forte o suficiente. Ou me enganei, uma ideia que faz meu coração acelerar. Talvez nossa reunião não fosse hoje, e sim amanhã. Inquieta, abro o zíper da mochila e pego o planner. Mas não, está tudo certo. Data certa, hora certa. Balançando a cabeça, fecho a mochila outra vez. Normalmente, não fico tão angustiada, mas a ideia de algo dar errado na minha inscrição e por isso não me aceitarem em Oxford me enlouquece. Tento me acalmar. Me levanto novamente, decidida, vou até a porta e bato outra vez. Desta vez, ouço um ruído. Parece que algo caiu no chão. Abro a porta com cautela e olho para dentro da sala. Meu coração para. Eu ouvi direito. O Sr. Sutton está aqui. Mas não está sozinho. Na mesa dele, está sentada uma mulher que o beija apaixonadamente. Ele está entre as pernas dela, com as mãos em volta de suas coxas. Um segundo depois, ele a agarra com mais determinação e a puxa para a beirada da mesa. Ela geme baixinho em sua boca quando os lábios dele se fundem e passa as mãos no cabelo escuro do Sr. Sutton. Não consigo distinguir onde começa um e acaba o outro. Gostaria de conseguir desviar o olhar dos dois, mas não dá. Não quando as mãos dele deslizam sob a saia dela. Não quando ouço respirar com dificuldade e ela dizer, em um sussurro: "Ai, meu Deus, Graham." Quando enfim me recupero do impacto, não lembro mais como mexer as pernas. Tropeço na soleira, e a porta se abre, batendo contra a parede. O Sr. Sutton e a mulher se afastam imediatamente. Ele vira a cabeça e me vê parada na porta. Abro a boca para me desculpar, mas tudo o que consigo emitir é um grunhido rouco. "Ruby", diz o Sr. Sutton em tom de surpresa. O cabelo dele está desgrenhado, os botões de cima da camisa abertos e o rosto corado. Ele parece um desconhecido, como se não fosse meu professor. Sinto um calor sufocante subindo por minhas bochechas. Me desculpa. Achei que tínhamos uma. Então, a mulher se vira, e o restante da frase fica preso na minha garganta. Abro a boca, e um arrepio gelado percorre todo o meu corpo. Fico olhando para a garota. Seus olhos turquesa estão, no mínimo, tão arregalados quanto os meus. Ela desvia o olhar de repente, se volta para os sapatos caros de salto alto, percorre o chão e depois volta o olhar, desamparada, para o Sr. Sutton. "Graham", como disse entre suspiros. Eu a conheço. Conheço principalmente seu rabo de cavalo loiro acobreado que tem uma ondulação perfeita e fica balançando na minha frente na aula de história. Na aula do Sr. Sutton. A garota que estava ficando com o meu professor é Lydia Beaufort. Minha cabeça gira. E tenho certeza de que vou vomitar a qualquer momento. Fico olhando para os dois e me esforço para apagar os últimos minutos da minha mente, mas é impossível. Eu sei, e o Sr. Sutton e Lydia também sabem, consigo ver claramente em seus rostos abatidos. Dou um passo para trás, e o Sr. Sutton dá um passo em minha direção, com o braço estendido. Volto a tropeçar na soleira e recupero o equilíbrio. "Ruby", ele começa a dizer, mas o zumbido em meus ouvidos fica cada vez mais forte. Dou meia volta e saio correndo. Atrás de mim, ouço o Sr. Sutton chamar meu nome outra vez, agora muito mais alto. Porém, continuo a correr. Mais e mais e mais. Este audiolivro foi desenvolvido pelo canal Meu Livro em Áudio, por meio de inteligência artificial. Se você está ouvindo em algum lugar que não seja no nosso canal oficial, denuncie e nos avise. 2. James. Alguém está furando o meu crânio com uma britadeira. É a primeira coisa que percebo quando começo a acordar lentamente. A segunda coisa é o calor de um corpo nu que repousa em parte sobre o meu. Lanço um olhar para o lado, mas a única coisa que vejo é um véu de cabelo cor-de-mel. Não me lembro de ter saído da festa de Vren acompanhado. Sendo sincero, não me lembro de ter saído da festa.
Volto a fechar os olhos e tento evocar imagens da noite passada, mas a única coisa que me vem à mente são fragmentos de lembranças desconexas. Eu, bêbado em cima de uma mesa, a risada alta de Vren quando caí no chão, diante dos pés dele, o olhar de advertência de Alistair enquanto eu dançava com a irmã mais velha dele, ela de costas, e nossos corpos pressionados um contra o outro com força. Merda. Ergo a mão com cuidado e afasto o cabelo da testa da garota. Puta merda. Alistair vai me matar. Me sento de uma vez. Uma dor lancinante percorre minha cabeça e, por alguns segundos, a escuridão me envolve. Elaine murmura algo incompreensível perto de mim e se vira para o outro lado. Ao mesmo tempo, percebo que a britadeira na verdade é meu celular, que está vibrando em cima da mesa de cabeceira. Eu o ignoro e procuro minhas roupas pelo chão. Encontro um pé do sapato de um lado da cama, o outro bem na frente da porta, debaixo da calça preta e do cinto. A camisa está em cima da poltrona marrom de couro. Quando a coloco e vou fechá-la, vejo que alguns botões estão faltando. Suspiro profundamente e espero de todo o coração que Alistair não esteja mais por aqui. É melhor que não veja a camisa rasgada nem os arranhões vermelhos que Elaine deixou no meu peito com as unhas pintadas de rosa. Meu celular volta a vibrar. Olho para a tela que se ilumina com o nome do meu pai. Que ótimo! Falta pouco para as 2 da tarde, hoje tem aula, minha cabeça parece que vai explodir a qualquer momento, e tenho quase certeza de que dormi com Elaine Ellington ontem à noite. A última coisa de que preciso neste momento é ouvir a voz do meu pai. Rejeito a ligação. O que eu preciso é de um banho. E de roupas limpas. Saio do quarto de hóspedes de Vren e fecho a porta atrás de mim o mais silenciosamente possível. Vou para o andar de baixo e me deparo com os rastros da noite passada, um sutiã e várias outras roupas penduradas no corrimão da escada, copos, xícaras e pratos com restos de comida estão espalhados pelo corredor. O cheiro de álcool e de cigarro paira no ar. É evidente que poucas horas atrás estava rolando uma festa aqui. Encontro Cyril e Keshav na sala de estar. Cyril está jogado no sofá branco dos pais de Vren, e Case está sentado em uma poltrona perto da lareira. Em seu colo está acomodada uma garota que tem as mãos enterradas no cabelo longo e escuro dele, e o beija intensamente. Vendo os dois assim, daria para dizer que a festa está prestes a recomeçar. Quando Case se afasta dela por um momento e me vê, joga a cabeça para trás e solta uma gargalhada. Ao passar por ele, mostro o dedo do meio. As imponentes portas de vidro que conduzem ao jardim dos Fitzgerald estão escancaradas. Saio e preciso semicerrar os olhos. A luz do sol não está particularmente ofuscante, mas parece explodir nas minhas têmporas. Olho ao redor com cuidado. A aparência do exterior não está nada melhor do que o interior da casa. Vejo Vren e Alistair nas espreguiçadeiras perto da piscina. Estão com os braços cruzados atrás da cabeça, os olhos protegidos por óculos escuros. Hesito por alguns segundos, mas sigo na direção deles. Beaufort chama Vren, levantando os óculos e os colocando no topo da cabeça, sobre o cabelo preto cacheado. Embora esteja sorrindo, dá para ver que a pele marrom parece pálida. Deve estar com uma ressaca tão forte quanto a minha. A noite foi boa? Na verdade, eu não me lembro direito, respondo, e me atrevo a olhar para Alistair. Vai se fuder, Beaufort, diz ele sem olhar para mim. Sob o sol do meio-dia, seu cabelo brilha, dourado. Já te falei para não encostar na minha irmã. Eu já contava que a sua reação fosse ser essa. Impassível, arquei uma sobrancelha. Ela não foi obrigada a ir para a cama comigo. Não haja como se ela não conseguisse decidir por conta própria com quem quer ficar. Alistair faz uma cara aborrecida e murmura algo que não dá para entender. Espero que isso seja o suficiente para ele não ficar me culpando eternamente por conta disso, afinal, não tem como voltar atrás. E também não estou com vontade de ficar me justificando na frente dos meus amigos. Já tenho que dar desculpas para coisas demais lá em casa. Toma cuidado para não partir o coração dela, diz Alistair depois de um tempo, olhando para mim através das lentes espelhadas dos óculos estilo aviador. Embora não consiga enxergar os olhos dele, sei que não está com raiva, e sim conformado. A Elaine conhece o James desde os 5 anos, intervém Vren. Sabe muito bem o que esperar. Vren tem razão. Tanto Elaine quanto eu sabíamos no que estávamos nos metendo. E embora eu não me lembre de quase nada, sua voz ofegante ainda ressoa em meus ouvidos. Vai ser só uma vez, James. Só uma vez. Alistair não quer aceitar,
mas a irmã dele gosta de aproveitar a vida tanto quanto eu. Quando seus pais descobrirem, vão correr para anunciar o noivado, acrescenta Vren depois de um tempo, se divertindo. Torço a boca, mal-humorado. Meus pais estão há anos tentando fazer com que eu namore Elaine Ellington ou qualquer outra filha de uma família rica com uma herança enorme. Mas é claro que aos 18 anos tenho coisas melhores para fazer do que perder tempo pensando no que ou em quem cruzará meu caminho quando me formar. Alistair também bufa, com desdém. Parece tão entusiasmado quanto eu com a ideia de ter que me cumprimentar no futuro como um novo membro de sua família. Coloco a mão no peito, fingindo estar ofendido. Não me diga que você não quer que eu vire seu cunhado. Ele desliza os óculos para o topo do cabelo ondulado e me fuzila com os olhos. Devagar, como um predador, se levanta da espreguiçadeira. Embora seja magro, sei como pode ser forte e rápido. Durante os treinos, já me deparei várias vezes com essas habilidades dele. Pela maneira como me olha, suspeito o que está pensando em fazer. Nem vem com essa, Alistair, protesto, dando um passo para trás. Em um piscar de olhos, ele para na minha frente. Eu também já tinha falado para você nem vir com essa, responde. Mas, infelizmente, você não ouviu. E então ele empurra meu peito com força. Cambaleio para trás e caio na piscina. O impacto me deixa sem fôlego, e por alguns segundos não sei onde é o fundo e onde é a superfície. O líquido entra em meus ouvidos, e a dor que lateja na minha cabeça fica ainda pior debaixo d'água. Contudo, não volto à superfície de imediato. Relaxo o corpo e permaneço na mesma posição, de bruços. Observo os azulejos da piscina, borrados na minha visão, e conto segundos mentalmente. Fecho os olhos por um instante. Há um silêncio apaziguador. Só que, depois de meio minuto, fico sem ar, e a pressão no peito aumenta. Solto uma última bolha dramática de ar e continuo esperando, e então. Alistair pula na piscina e me pega. Me leva até a superfície. Quando abro os olhos, vejo seu olhar assustado, e não consigo segurar a risada assim que recupero o fôlego. Beaufort! Grita ele, com raiva, investindo contra mim. Ele dá um soco na lateral do meu corpo, cacete, foi forte, e tenta me imobilizar com uma chave de braço. Mas, como é mais baixo do que eu, o resultado não sai como esperava. Lutamos por um tempo, e, por fim, consigo agarrá-lo. Eu o seguro com facilidade e o jogo mais longe possível de mim. A risada de Vren penetra meus ouvidos quando Alistair submerge com um barulho alto. Quando retorna à superfície, por alguns segundos me olha com tanta raiva que começo a rir de novo. Alistair, como todos os Ellington, tem uma carinha de anjo. Mesmo quando quer parecer ameaçador, seus olhos castanho claros, em conjunto com os cachos loiros e os traços repugnantemente perfeitos de seu rosto, o impedem. Você é um idiota, diz, jogando água em mim. Corro a mão pelo rosto. Desculpa, cara. Tudo bem, responde, embora continue espirrando água na minha direção. Estendo os braços e o deixo continuar. A certa altura, ele para, e, quando olho para ele, está balançando a cabeça e sorrindo. Assim, sei que está tudo certo. James? Ouço uma voz familiar. Dou meia volta. Minha irmã gêmea está na beira da piscina, bloqueando o sol. Ontem ela não estava na festa, e por um momento acho que vai me dar uma bronca porque hoje os garotos e eu não fomos para a escola. Mas então, quando olho para ela com mais atenção, fico paralisado, seus ombros estão caídos, e os braços pendem, frouxos, ao lado do corpo. Ela evita olhar para mim, os olhos fixos nos pés. Nado na direção dela o mais rápido possível e saio da piscina. Não me importo se estou molhado, a seguro pelos braços e faço com que levante o rosto e olhe para mim. Meu estômago se contrai. Lydia está com o rosto vermelho e inchado, devia estar chorando. O que aconteceu? Questiono, segurando-a um pouco mais forte. Ela quer virar a cabeça, mas não permito. Seguro seu queixo para que não consiga evitar meu olhar. Lágrimas brilham em seus olhos. Minha garganta fica seca. James, sussurra, com a voz rouca. Eu estraguei tudo. 3. Ruby. Aqui está perfeito, diz Ember, se arrumando para posar entre o mato e a macieira. Nosso jardinzinho está cheio de maçãs espalhadas que ainda precisamos colher. Por mais que nossos pais estejam pedindo há dias, no meu planner não está marcado em ir lá escolher as maçãs até quinta-feira. Sei que,
quando Imber e eu levarmos a cesta para casa, minha mãe e meu pai vão discutir para ver quem ficará com a maior parte. Como todos os anos, minha mãe planeja fazer bolos e empanadas para testarem na padaria, enquanto meu pai quer fazer centenas de geleias dos sabores mais ousados. Ele, ao contrário da minha mãe, não pode dar para ninguém provar no restaurante mexicano em que trabalha. Isso significa que Imber e eu voltaremos a ser cobaias, o que seria ótimo no caso de uma nova receita de tortilha, mas não tanto no caso de uma geleia de maçã com cardamomo e pimenta. O que acha? Imber faz uma pose estudada na minha frente. Sempre fico surpresa em como ela é boa nisso. Sua atitude é natural, e ela balança a cabeça por um momento para que os cachos do longo cabelo castanho claro fiquem um pouco mais rebeldes. Quando sorri, os olhos verdes literalmente brilham, e me pergunto como é possível que logo ao se levantar ela já esteja tão acordada. Ainda nem consegui pentear o cabelo e tenho certeza de que minha franja está espetada para cima. E meus olhos, da mesma cor dos de Imber, não brilham. Pelo contrário, estão tão secos e cansados que preciso piscar constantemente para essa coceira irritante passar. São só 7 da manhã, e passei metade da noite acordada, virando de um lado para o outro na cama, pensando no que vi ontem à tarde. Quando Imber entrou no meu quarto, há uma hora, tive a sensação de que tinha acabado de dormir. Está bem legal, respondo, segurando a câmera digital pequena. Imber faz um sinal, e aperta o botão 3 vezes, de então, muda de pose, se vira para o lado e me lança, ou melhor, lança para a câmera, um olhar por cima do ombro. O vestido que está usando hoje tem uma gola boneca e estampa azul chamativa. Ela roubou da minha mãe e fez alguns ajustes para adaptá-lo ao seu corpo. Desde que me entendo por gente, Imber está acima do peso e vive lutando para encontrar roupas que a vistam. Infelizmente, elas não estão em abundância no mercado, e Imber precisa viver improvisando. No aniversário de 13 anos, ela pediu aos nossos pais uma máquina de costura, com a qual desde então faz as roupas que deseja. Agora, minha irmã já sabe o que fica bom nela. Tem um olho muito bom para moda. Por exemplo, hoje combinou o vestido que está usando com uma jaqueta jeans e um tênis branco de solado prateado que ela mesma pintou. Há alguns dias, folheando uma revista de moda, uma jaqueta feita com um material semelhante ao dos sacos de lixo chamou minha atenção. Torci o nariz e continuei olhando, mas pensando nisso agora, tenho certeza de que Imber pareceria uma supermodelo com ela e arrasaria. Certamente isso tem muito a ver com a autoconfiança que ela irradia não apenas diante das câmeras, mas também na vida real. Nem sempre foi assim. Ainda me lembro dos dias que passava no quarto, muito triste porque riam dela na escola. Parecia pequena e vulnerável, mas, com o tempo, aprendeu a aceitar seu corpo e a ignorar o que os outros diziam dela. Ela não tem problema nenhum em se chamar de gorda. É como em Harry Potter, costuma dizer quando alguém se surpreende com a palavra escolhida. O nome de Voldemort é terrível só porque ninguém se atreve a dizer. É a mesma coisa com gorda, que é só um adjetivo, como magra. É só uma palavra, e não é negativa. Imber teve que percorrer um longo caminho para aprender isso, e por esse motivo começou um blog. Queria ajudar outras pessoas como ela a se aceitarem. Há pouco mais de um ano, compartilha o sentimento de satisfação consigo mesma, e vem formando uma comunidade com seus artigos entusiasmados sobre a moda plus size, na qual desempenha o papel de pioneira e fonte de inspiração. Minha mãe, meu pai e eu também aprendemos muito com ela, afinal, ela continua nos mostrando artigos a respeito disso, e estamos muito orgulhosos do que conquistou. Acho que é isso, digo, depois de ter fotografado a terceira pose. Imber se aproxima e pega a câmera. Com um olhar crítico, torce o nariz ao percorrer as imagens. Mas sorri para uma das fotografias em que olha por cima do ombro. Vou usar essa. Ela dá um beijo na minha bochecha. Valeu. Voltamos para casa pelo jardim, tentando evitar as maçãs caídas. Quando você vai subir o post? Pergunto. Estava pensando em amanhã de tarde. Ela me olha de soslaio. Você acha que vai ter tempo de dar uma olhadinha hoje à noite? Sendo sincera, não. Hoje preciso pendurar os cartazes para a festa do fim de semana e depois continuar fazendo meu trabalho de história. Além disso, tenho que bolar um plano para pegar a carta de recomendação sem ter que falar com o Sr. Sutton de novo. Só de pensar no que aconteceu ontem, em Lydia Beaufort sentada na mesa dele, ele entre as pernas dela, sinto vontade de vomitar. E os sons que os dois estavam fazendo. Balanço a cabeça, tentando apagar essas memórias e fazendo Imber me olhar surpresa.
Vai ser um prazer, digo, apressada, passando por ela e entrando na sala de estar. Não posso olhar em seus olhos. Se reparar nas minhas olheiras, vai saber na mesma hora que tem algo errado, e a última coisa de que preciso agora é que ela me pergunte. Não enquanto os gemidos abafados do Sr. Sutton ainda estão ecoando em meus ouvidos, não importa o quanto eu tente não os escutar. Bom dia, querida. Me assusto ao ouvir a voz da minha mãe, e rapidamente tento fazer meu rosto voltar a uma expressão normal. Ou pelo menos a expressão de alguém que não pegou o professor se agarrando com uma das alunas. Minha mãe se aproxima e dá um beijo em minha bochecha. Tá tudo bem? Você parece cansada. Pelo visto, preciso praticar mais minha expressão normal. Tá, e sim, eu só preciso de cafeína, murmuro, e deixo que ela me conduza até a mesa para tomar o café da manhã. Ela enche uma xícara de café e, antes de colocá-la na mesa à minha frente, faz um carinho na minha cabeça. Enquanto isso, Imber se aproxima do meu pai para mostrar as fotos que tirei dela. No mesmo instante, ele deixa o jornal de lado e se debruça sobre a tela. Quando sorri, as leves rugas ao redor de sua boca ficam mais visíveis. Que linda! Reconhece o vestido, amor? Pergunta minha mãe. Ela coloca a mão no ombro dele e se inclina sobre suas costas. Meu pai levanta a câmera, e seus olhos ficam reflexivos por trás das lentes dos óculos de leitura. Foi esse vestido que você usou no nosso aniversário de 10 anos? Ele vira a cabeça para olhar para minha mãe, e ela assente. Minha mãe e Imber têm um tipo de corpo parecido, por isso minha irmã tinha tantas roupas à disposição quando começou a usar a máquina de costura. No início, minha mãe ficava triste porque Imber não sabia costurar direito e destruía metade dos vestidos, mas isso quase não acontece mais. Agora, ela adora as maravilhas que minha irmã consegue fazer com os antigos vestidos e blusas dela. Eu cortei e costurei uma gola para ele, diz minha irmã ao se sentar à mesa, colocando um pouco de aveia na tigela que minha mãe serviu. Um sorriso aparece no rosto do meu pai. Ficou muito bonito, diz, segurando a mão da minha mãe. Ele puxa o rosto dela até ficar próximo dele e lhe dá um beijo carinhoso. Imber e eu nos entreolhamos, e sei que ela está pensando a mesma coisa que eu, Eka. Meus pais são tão apaixonados um pelo outro que às vezes dá até ânsia de vômito. Mas levamos isso numa boa. E quando me lembro do que aconteceu com a família de Lin, agradeço o fato de a minha permanecer inteira. Principalmente porque tivemos que nos esforçar para proteger o forte vínculo que nos une. Me avisa quando postar, diz minha mãe depois de se sentar ao lado do meu pai. Quero ler na mesma hora. Tá bem, responde Imber com a boca cheia. Temos que nos apressar se quisermos pegar o ônibus para a escola na hora certa, então entendo por que ela está comendo desse jeito. Mas você vai dar uma olhada antes, né? Pergunta meu pai, se virando para mim. Embora já tenha se passado um ano, meu pai ainda vê tudo relacionado ao blog com ceticismo. Fica com um pé atrás com a internet, ainda mais quando uma de suas filhas está expondo imagens e pensamentos online. Foi difícil para Imber convencê-lo de que um blog sobre moda plus size era uma boa ideia. No entanto, ela começou o blog Belbearded com tanto esforço e coragem que meu pai não teve escolha a não ser permitir que ela continuasse. A única condição era que eu, como a sensata irmã mais velha, lesse as postagens do blog e desse uma olhada nas imagens antes de ela publicar, para que detalhes da nossa vida pessoal não parassem na internet. Mas os receios dele são injustificados. Imber faz um trabalho cuidadoso e profissional, e eu admiro por tudo o que já conseguiu fazer com o Belbearded em tão pouco tempo. É claro. Enfio uma colher de aveia em flocos na boca e engulo com um grande gole de café. Agora, é Imber quem está me olhando com nojo, mas a ignoro. Hoje vou chegar em casa um pouco mais tarde, já estou avisando para vocês não acharem estranho. Tem muita coisa acontecendo na escola? Pergunta minha mãe. Ah, se você soubesse. Eu adoraria contar para minha mãe, meu pai e Imber o que aconteceu. Sei que me sentiria melhor depois disso. Mas não posso. Minha casa e Maxton Hall são dois mundos diferentes que não se encaixam. E jurei para mim mesma que nunca os misturaria. Por isso, ninguém da escola sabe nada sobre a minha família, e minha família não sabe nada do que acontece em Maxton Hall. Estabeleci esse limite no primeiro dia de aula, e foi a melhor decisão que já tomei. Sei que Imber fica brava com frequência porque sou muito fechada, e sempre fico com a consciência pesada quando meus pais não conseguem disfarçar a decepção deles quando respondo à pergunta como foi seu dia, apenas com um bom. Mas minha casa é meu oásis de tranquilidade.
Aqui, o que importa é a família e a lealdade, a confiança e o amor. Em Maxton Hall, só uma coisa importa: o dinheiro. E tenho medo de arruinar a tranquilidade da nossa casa se trouxer os problemas de lá. Além disso, não é da minha conta o que o Sr. Sutton e Lydia Beaufort têm, eu nunca os deduraria. O fato de ninguém em Maxton Hall saber nada sobre a minha vida pessoal só funciona porque aderi firmemente uma regra que impus a mim mesma: acima de tudo, não chame atenção. Por 2 anos, me esforcei para me tornar invisível e passar despercebida pela maioria dos meus colegas. Se eu contasse para alguém sobre o Sr. Sutton ou fosse falar para o diretor sobre isso, haveria um escândalo. Não posso correr nenhum risco, ainda mais agora que estou tão perto de alcançar meu objetivo. Lydia Beaufort e toda a sua família, principalmente o terrível irmão dela, são exatamente o tipo de pessoa de quem devo manter quilômetros de distância. Os Beaufort administram a maior e mais antiga loja de roupas masculinas da Inglaterra. Não estão apenas envolvidos com o país todo, mas também com Maxton Hall. Até mesmo desenharam nosso uniforme escolar. Não. Nada de problemas com um dos Beaufort. Vou agir como se nada tivesse acontecido, simples assim. Quando sorrio para minha mãe e digo em voz baixa que não é nada, estou consciente de como a resposta parece forçada. Por isso, fico ainda mais grata por ela não insistir e, sem dizer mais nada, me servir outra xícara de café. Na escola é horrível. Tento me concentrar, mas tudo o que faço é devagar. Entre uma aula e outra, morro de medo de encontrar Lydia ou o Sr. Sutton no corredor e vou de uma sala para outra voando. Lynn me olha de soslaio mais de uma vez, então tento me controlar. A última coisa que quero é que ela comece a me bombardear com perguntas que não posso responder. Principalmente porque tenho quase certeza de que ela não acreditou na desculpa que dei ontem, dizendo que me confundi com o horário e por isso ainda não peguei minha carta de recomendação. Quando a última aula termina, vamos juntas até a secretaria para pegar os cartazes que chegaram ontem pelo correio. Eu teria preferido ir almoçar, meu estômago estava roncando tanto na aula de biologia que o professor até se virou na minha direção, mas Lynn decidiu que no caminho para o refeitório poderíamos pendurar alguns e já economizar um tempo. Começamos pelo anfiteatro, onde penduramos o primeiro cartaz em uma das colunas. Quando tenho certeza de que a fita prendeu bem, dou alguns passos para trás e cruzo os braços. O que acha? Pergunto para Lynn. Perfeito. Todo mundo que passar pela porta da frente vai ver aí. Sorridente, olha para mim. Bom trabalho, Cube. Olho mais um pouco para as letras pretas e curvas que anunciam a festa de volta às aulas. A verdade é que Doug conseguiu fazer um ótimo layout. O texto, combinado com as manchas douradas sutis no fundo prateado, parece elegante e glamouroso, e, ao mesmo tempo, moderno bastante para se adequar a uma festa de volta às aulas. Maxton Hall é conhecido por suas festas lendárias. Aqui, tudo se comemora: o começo do ano letivo, o fim do ano letivo, o aniversário de fundação, Dia das Bruxas, Natal, Ano Novo, o aniversário do diretor Lexington. O orçamento disponível para o comitê de eventos é atordoante. Mas, como Lexington sempre nos lembra, a imagem que projetamos com eventos tão bem-sucedidos não pode ser paga com dinheiro. Porque as festas de Maxton Hall, na teoria, não são só para os alunos. O objetivo é atrair os pais, patrocinadores, políticos e pessoas ricas que financiam nossa escola, e, com o apoio delas, garantir que os estudantes comecem a vida da melhor maneira possível e ingressem de primeira em Cambridge ou Oxford. Quando entrei na escola, tive que escolher uma atividade extracurricular, e o comitê de eventos foi a que me pareceu melhor. Adoro planejar e organizar, e nesta área consigo atuar nos bastidores, sem que meus colegas percebam minha presença. Não esperava me divertir tanto. Muito menos que, 2 anos depois, fosse dividir com Lynn a direção da equipe. Lynn se vira para mim com um grande sorriso no rosto. Você não acha que é a melhor sensação do mundo não ter ninguém para nos dizer o que fazer esse ano? Acho que eu não teria aguentado seguir as ordens de Elaine Ellington nem mais um dia sem dar uma porrada nela, admito, e Lynn solta uma risadinha. Não é para rir. Estou falando sério. Isso eu queria ver. E eu, fazer. Elaine era uma líder insuportável, autoritária, desonesta e preguiçosa, embora eu nunca tenha feito nenhum mal para ela, é claro. Além de eu não gostar de violência, teria quebrado minha própria regra de tentar ao máximo não chamar atenção aqui. Mas, de qualquer forma, agora já está tudo certo. Elaine se formou e saiu da escola.
E o fato de o resto da equipe gostar tão pouco de seu estilo ditatorial quanto nós duas ficou claro quando escolheram Lynn e eu como sucessoras dela. Algo que até agora me parece mentira. Vamos pendurar mais 2 cartazes e ir comer? Pergunto, e Lynn assente. Por sorte, quando entramos no refeitório, o pico de movimento já acabou. A maioria dos estudantes já está a caminho das aulas da tarde ou aproveitando os últimos raios de sol no jardim da escola. Apenas algumas mesas estão ocupadas, então conseguimos um bom lugar perto da janela. Apesar disso, evito tirar os olhos da lasanha enquanto equilibro a bandeja no caminho. É só quando me sento, deixo os posteres na cadeira ao meu lado e a mochila no chão que ouso olhar ao redor. Nenhum sinal de Lydia Beaufort. Na minha frente, Lynn abre sua agenda e começa a consultá-la enquanto toma um suco de laranja. Nas páginas, decifro caracteres chineses, assim como triângulos, círculos e outros símbolos, e fico maravilhada mais uma vez com o sistema que ela usa, muito mais legal do que as cores com as quais trabalho. De qualquer forma, lembro que uma vez pedi para ela me explicar o que significava cada símbolo e para que tipo de evento ela usava, e depois de meia hora já tinha me perdido toda e deixado para lá. A gente se esqueceu de deixar um cartaz de amostra na gaveta do diretor Lexington, murmura ela, colocando o cabelo preto atrás da orelha. É a primeira coisa que precisamos fazer depois do almoço. Claro, digo de boca cheia. Acho que estou com molho de tomate no queixo, mas não ligo. Estou morrendo de fome, possivelmente porque, tirando um pouco de aveia, não comi nada desde ontem à tarde. Hoje eu ainda tenho que ajudar a minha mãe a preparar uma exposição, diz Lynn, apontando para um caractere chinês. Há algum tempo, a mãe dela abriu uma galeria de arte em Londres, e está indo bem, mas muitas vezes Lynn precisa ajudar, inclusive durante a semana. Se você tiver que sair mais cedo, deixa que eu arrumo o resto sozinha, ofereço, e ela nega com a cabeça. Quando a gente assumiu esse trabalho, concordou em dividir de forma justa. Ou a gente faz juntas ou não faz. Então tá bom, respondo, sorrindo. No início das aulas, disse para Lynn que não ligava de assumir parte do trabalho dela de vez em quando. Gosto de ajudar os outros. Principalmente meus amigos, que não são muitos. E sei que a situação na casa de Lynn não está fácil e que várias vezes exigem mais dela do que é justo. Ainda mais considerando as inúmeras funções que ela precisa cumprir na escola ao mesmo tempo. Mas Lynn é, no mínimo, tão esforçada e teimosa quanto eu, o que provavelmente é um dos motivos para nos darmos tão bem. É quase um milagre nós termos nos encontrado. Quando cheguei a Maxton Hall, ela fazia parte de outros grupos totalmente diferentes. Então, no intervalo do almoço, se sentava em uma mesa com Elaine Ellington e suas amigas, e eu nunca teria pensado em falar com ela, embora nós duas estivéssemos no comitê de eventos e eu já tivesse reparado algumas vezes no quanto ela era meticulosa com o planner, assim como eu. Mas então o pai dela se envolveu em um escândalo gigantesco que fez a família perder a fortuna, e, por consequência, Lynn foi excluída dos círculos que frequentava. De repente, ela ficou sozinha durante os intervalos, não sei se as amigas não queriam mais nada com ela ou se Lynn estava envergonhada demais pelo que aconteceu. De qualquer forma, sei como é perder todos os amigos de uma vez só. Foi o que aconteceu quando deixei minha antiga escola de Gorsey para vir para cá. Fiquei sobrecarregada com tudo, com a alta exigência das aulas, as atividades extracurriculares, o fato de todos aqui serem muito diferentes de mim, e no início não consegui manter meus contatos de Gorsey. Meus amigos de lá deixaram claro o que achavam disso. Agora sei que um amigo de verdade não vive enchendo o saco só porque você gosta de se esforçar na escola. Ignorei com um sorriso quando falavam coisas como mudou de vida e nerd, embora não tenha achado nada divertido. E também sei que alguém não entender que você está passando por uma situação incomum não tem nada a ver com amizade. Não me perguntaram nenhuma vez como eu estava nem se podiam me ajudar. Doeu muito ver como essas amizades eram frágeis, ainda mais porque não havia ninguém em Maxton Hall que quisesse se aproximar de mim ou que sequer notasse minha presença. Não venho de uma família rica. Em vez de bolsas de grife, tenho a mesma mochila há 6 anos. Em vez de um MacBook resplandecente, tenho um notebook de segunda mão que meus pais compraram para mim antes de entrar no colégio. Nos fins de semana, não vou para as festas da moda, das quais todo mundo vai falar durante a semana seguinte. Para a maioria dos meus colegas eu não existo, simples assim. Atualmente, não tenho problema nenhum com isso, mas nas primeiras semanas me senti terrivelmente sozinha e deixada de lado. Até conhecer Lynn.
O que nos uniu não foi só o fato de termos passado por algo semelhante com nossos amigos, mas também o fato de Lynn compartilhar meus dois maiores hobbies, organizar a própria vida e ler mangás. Não dá para saber se teríamos nos aproximado se o lance com os pais dela não tivesse acontecido. E mesmo quando, por vezes, tenho a sensação de que ela sente falta da época em que aproveitava a popularidade aqui e saía com pessoas como Zellington, sou grata por tê-la. Então vai você até o diretor e aproveita para pendurar os cartazes na biblioteca e no centro de aprendizagem. Eu cuido do resto, combinado? Proponho. Ergo a mão. Por um momento, ela parece que vai se opor, mas logo sorri, agradecida, e bate a mão na minha. Você é incrível. Alguém puxa a cadeira ao meu lado e se senta. De repente, Lynn fica pálida como um fantasma. Franzo o senho quando ela me olha com os olhos arregalados, depois para a pessoa sentada ao meu lado e, então, de volta para mim. Me viro devagar e encaro diretamente olhos azuis turquesa. Como todo mundo na escola, conheço esses olhos, mas ainda não os havia visto tão de perto. Fazem parte de um rosto peculiar, com sobrancelhas escuras, maçãs do rosto proeminentes e uma boca bonita com um beicinho arrogante. James Beaufort acabou de se sentar ao meu lado. E está olhando para mim. De perto, parece ainda mais perigoso do que de longe. É um daqueles caras que se comportam como se Maxton Hall fosse sua casa. E é isso o que parece. Está com as costas retas, seguro de si, a gravata perfeitamente ajustada. O uniforme escolar que conheço tão bem se encaixa perfeitamente nele, como se fosse feito sob medida para seu corpo. Deve ser porque é a mãe dele que o desenhou. A única coisa que não combina muito é o cabelo loiro acobreado que ele deixa bagunçado, diferente de sua irmã, que sempre está com um penteado impecável. E aí? Diz. Será que eu já havia o escutado falar? Gritando em jogos de lacrosse ou bebendo nas festas de Maxton Hall, sim, mas não desse jeito. Oh, e aí dele soa confiante, como o brilho em seus olhos. Ele age como se fosse completamente normal se sentar ao meu lado no intervalo do almoço e falar comigo. Contudo, nunca sequer trocamos uma única palavra. E as coisas têm que continuar assim. Olho ao redor com cuidado e engulo em seco. Não todo mundo, mas algumas pessoas se viraram em nossa direção. É como se a capa de invisibilidade que uso há 2 anos tivesse escorregado de leve. Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Oi, Lynn. Você se importa se eu sequestrar sua amiga por uns minutinhos? Pergunta sem tirar os olhos de mim nem por um segundo. Seu olhar é tão intenso que um calafrio sobe pela minha coluna. Demoro um pouco para entender o que ele disse. Então, viro a cabeça na direção de Lynn e tento dizer, sem falar, que eu me importo, sim, mas ela não me olha, apenas encara James. Tudo bem, murmura. Podem ir. Só consigo puxar a mochila do chão, e logo James Beaufort coloca a mão nas minhas costas e me empurra para fora do refeitório. Acelero o passo para me livrar de sua mão, mas mesmo assim sinto seu toque, como se tivesse queimado minha pele através do tecido do casaco. Ele me conduz pela grande escadaria do saguão e para um local longe do olhar dos nossos colegas que entram e saem do refeitório. Já imagino o que ele quer. Como nunca nem olhou na minha direção nos últimos 2 anos, deve ter algo a ver com o caso de sua irmã com o Sr. Sutton. Quando tenho certeza de que ninguém vai nos ouvir, me viro para ele. Acho que sei o que você quer de mim. Os lábios dele se abrem em um sorrisinho. Sabe? Escuta aqui, Beaufort. Acredito que eu deva te interromper aqui, Robin. Ele dá um passo em minha direção. Não recuo, me limito a olhar para ele com as sobrancelhas levantadas. Você vai esquecer o mais rápido possível o que viu ontem, entendeu? Se eu descobrir que você deixou escapar qualquer coisa, vou te fazer sair da escola. Ele coloca algo em minha mão. Entorpecida, olho para baixo e me encolho ao ver o que é, um grosso maço de notas de 50 libras. Engulo em seco. Nunca tive tanto dinheiro nas mãos. Ergo o olhar. O sorriso arrogante de James diz tudo. Expressa perfeitamente o quanto ele sabe que eu poderia precisar do dinheiro. E que esta não é a primeira vez que compro o silêncio de alguém. O olhar dele e sua atitude são tão presunçosos que de repente sou tomada por uma raiva imprescindível. Tá falando sério? Pergunto, com os dentes cerrados, levantando o maço de notas. Sinto tanta raiva que minhas mãos estão tremendo. O olhar dele agora é pensativo. Enfia a mão no bolso interno do casaco, tira outro maço e me entrega.
Tem 10.000, perplexa, encaro o dinheiro e, depois, o rosto dele. Se ficar de bico fechado até o fim do semestre, vamos dobrar o dinheiro. Se conseguir até o fim do ano, podemos quadruplicar. As palavras dele ecoam em minha cabeça sem parar, e meu sangue ferve nas veias. Esse cara aqui na minha frente quer jogar 10.000 libras aos meus pés e calar minha boca desse jeito, como se não fosse nada. Como se isso fosse o que pessoas de família ricas fazem. De repente, fica claro para mim, não suporto James Beaufort. Eu o detesto. Ele e tudo o que ele representa. Seu modo de vida, sem levar nada em consideração e nem ter medo das consequências. Quando se tem o sobrenome Beaufort, não importa o que se faça, o dinheiro do papai vai resolver tudo. Por mais que eu tenha trabalhado duro aqui por 2 anos para ter uma chance mínima de ser aceita em Oxford, para ele o ensino médio não é nada mais do que uma diversão. Isso é injusto. E quanto mais o encaro, com mais raiva fico. Meus dedos apertam as notas. Cerro os dentes com força e arranco as tiras finas de papel que pendem do maço. James franze a testa. O quê? Do nada, ergo a mão e jogo o dinheiro para o alto. James retribui de maneira inflexível o meu olhar severo. Uma pulsação no maxilar é sua única reação. À medida que as notas caem devagar, eu me viro e vou embora. 4. Ruby. Um rabo de cavalo loiro balança na frente de meu rosto. Direciono toda a minha raiva para ela. Lydia é a culpada disso tudo. Se ela não tivesse ficado com nosso professor, eu não teria pegado os dois juntos, e ela não teria contado para o irmão. Então eu poderia me concentrar na aula em vez de ficar nervosa, pensando no fato de ele ter me chamado de Robin. Ou de eu ter jogado 10.000 libras pelos ares. Enterro o rosto nas mãos. Tenho alucinações ao me lembrar disso. Claro, tudo bem não aceitar o dinheiro. Mas, apesar disso, desde ontem à tarde estou pensando em uma infinidade de coisas para as quais poderia tê-lo usado. Por exemplo, em nossa casa. Desde o acidente de meu pai, há 8 anos, começamos a reorganizá-la aos poucos, nos livrando dos obstáculos, mas ainda poderíamos melhorar alguns cômodos. Além disso, nosso carro está prestes a dar o último suspiro, e todos nós dependemos dele. Principalmente meu pai. Com as 40.000 libras que James teria me dado no fim do ano, daria para comprar uma minivan nova. Balanço a cabeça. Não, os Beaufort nunca vão comprar meu silêncio. Eu não me vendo. Tiro a agenda debaixo da apostila de história e a abro. Todas as anotações do dia estão com o sinal de feito. Só uma continua a piscar zombeteiramente, pegar a carta de recomendação no escritório do Sr. Sutton. Observo as letras com o maxilar apertado. Eu adoraria fazê-las desaparecer, assim como a lembrança do Sr. Sutton e Lydia juntos. Pela primeira vez desde o começo da aula, ouso desviar o olhar da cabeça de Lydia e olhar para frente. O Sr. Sutton está de pé ao lado da lousa. Está vestindo uma camisa xadrez com um cardigan cinza escuro por cima, assim como os óculos que sempre usa. A barba de 3 dias está bem aparada, e em suas bochechas dá para ver aquelas covinhas que todo mundo da turma adora. De repente, uma gargalhada ecoa ao meu redor, que ele fez uma piada. Uma das razões pelas quais sempre gostei tanto dele. E agora nem consigo olhá-lo. Não dá para entender. O Sr. Sutton é bom o suficiente para ter conseguido entrar em Oxford, estudou lá por anos, leciona em um dos colégios particulares mais renomados da Inglaterra, e a primeira coisa que pensa em fazer é pegar uma aluna? Por quê, se é que isso tem uma resposta? O olhar dele encontra o meu, e um segundo depois seu sorriso desaparece. Na minha frente, Lydia fica tensa. Seus ombros se contraem, assim como o pescoço, como se lutasse com todas as forças para não se virar. Abaixo o olhar tão depressa que meu cabelo cobre o rosto como uma cortina escura. Me mantenho nesta posição pelo resto da aula. Quando o sinal finalmente toca, sinto que dias se passaram, não apenas 90 minutos. Demoro o máximo possível. Recolho minhas coisas e guardo tudo na mochila meticulosamente, como se estivesse em câmera lenta. Fecho o zíper tão devagar que dá para ouvir cada dente se encaixando no lugar. Só quando os passos e vozes dos meus colegas diminuem é que me levanto. O Sr. Sutton está colocando papéis em uma pasta, distraído. Parece tenso, todo aquele bom humor que apresentou em aula sumiu de suas feições. A única aluna que ainda está conosco na sala é Lydia Beaufort. Ela está parada na porta, olhando para o Sr. Sutton e para mim, em expectativa.
Sinto o coração pulsar em meu pescoço enquanto coloco a mochila no ombro e caminho para frente. Ao chegar a uma certa distância da mesa, paro e pigarreio. O Sr. Sutton olha para mim. Seus olhos castanhos dourados estão cheios de arrependimento. Sinto sua consciência pesada. Ele se move como um robô. Lydia, pode nos deixar a sós? Pergunta sem olhar para ela. Mas... Por favor, acrescenta gentilmente, lançando um breve olhar para ela. Lydia assente com os lábios apertados e dá meia volta. Fecha a porta da sala sem fazer barulho. O Sr. Sutton se vira em minha direção outra vez. Abre a boca para dizer algo, contudo sou mais rápida. Queria pegar minha carta de recomendação para Oxford, digo depressa. Ele pisca, perplexo, e leva um momento para reagir. Claro. Nervoso, ele dá uma olhada na pasta onde estava guardando os papéis da aula. Como não encontra o que está procurando, se inclina para frente, pega a bolsa de couro marrom do chão e a coloca na mesa. Ele a abre e vasculha um pouco. Suas mãos estão tremendo, e dá para ver um leve rubor em suas bochechas. Essa é a cópia, murmura quando finalmente tira uma pasta canaleta transparente com uma folha dentro. A princípio eu queria repassar ponto a ponto com você primeiro, mas depois, ele limpa a garganta. Já enviei, porque não sabia se você ainda ia querer vir pegar. Com os dedos rígidos, seguro a pasta. Engulo com dificuldade. Obrigada. Ele pigarreia outra vez. É uma situação desconfortável. Queria que você soubesse que eu... Não. Minha voz sai rouca. Por favor, não. Ruby, junto com o arrependimento, de repente consigo distinguir uma outra emoção nos olhos do Sr. Sutton, medo. Ele está com medo de mim. Ou melhor, do que posso fazer com o que sei sobre ele e Lydia. Eu só queria. Não lhe digo, e desta vez minha voz é mais firme. Levanto a mão na defensiva. Eu não pretendo contar nada para ninguém. De verdade. Eu só quero esquecer. Ele abre a boca e a fecha outra vez. Seu olhar mostra, ao mesmo tempo, surpresa e dúvida. Não é da minha conta, continua a dizer. E nem de ninguém. Caímos em um silêncio durante o qual o Sr. Sutton me observa tão intensamente que não sei para onde olhar. É como se ele quisesse ver nos meus olhos a confirmação de que estou falando sério. No fim, me diz em voz baixa. Você sabe que eu vou continuar sendo seu professor. Claro que sei. E a ideia de ter que passar várias horas da semana com ele e Lydia em uma sala não me agrada nem um pouco. Mas a outra opção seria procurar o diretor da escola, e o encontro com James Beaufort deixou claro o que aconteceria comigo nesse caso. Sem contar que eu realmente acho que a vida pessoal do Sr. Sutton não é da minha conta. Quero me esquecer de tudo, só isso, repito. Ele solta um longo suspiro. E sem exigências? Quando vê minha expressão indignada, ele rapidamente acrescenta. Não que você já não fosse passar na minha matéria. Você é uma das melhores alunas dessa turma, sabe disso. Só achei que, Com um suspiro desanimado, ele para de falar. Tem as bochechas rosadas, está inseguro, e sua aparência é quase desesperada. De repente, vejo como ele é incrivelmente jovem e me pergunto pela primeira vez quantos anos deve ter. Eu diria uns 25, no máximo. Tento sorrir, mas não consigo. Só quero terminar a escola sem problemas, Sr. Sutton, respondo, guardando a cópia da carta na mochila. Como ele não responde nada, vou até a porta da sala. Ao chegar, viro a cabeça para encará-lo outra vez. Por favor, me trate do mesmo jeito de sempre. Ele me observa como se eu fosse uma aparição, e não das boas. Seu olhar é desconfiado, e não posso culpá-lo por isso. Obrigada pela carta de recomendação. Vejo que ele engole em seco. Então, assente. Dou meia volta e saio da sala de aula. Depois de fechar a porta, encosto as costas nela, fecho os olhos e respiro fundo várias vezes. Só depois percebo que não estou sozinha. Um leve som me faz abrir os olhos no mesmo instante. Do lado oposto, James Beaufort está com os braços cruzados sobre o peito, suas costas e um pé apoiados contra a parede. Seu olhar está em mim, mais severo, mais sombrio. Não há nenhum vestígio do sorriso cúmplice de quando quis me subornar. Ele se empurra da parede para se endireitar e se aproximar de mim. Caminha devagar, em um ritmo quase ameaçador.
O tempo passa em câmera lenta. Meu coração começa a acelerar. Este é o reino dele. Ei, aqui, me sinto uma intrusa. James para bem perto de mim. Abaixa o olhar sem dizer uma palavra sequer e, por um instante, me esqueço de respirar. Quando volto a fazê-lo, percebo como está cheiroso. Como anis estrelado. Ao mesmo tempo, picante e ácido, mas agradável. Eu adoraria levar o nariz um pouco mais para perto dele, porém me lembro de quem é o homem à minha frente. James enfia a mão no bolso de dentro do casaco. Isso me liberta da imobilidade do susto. Semicerro os olhos, encarando-o. Se você colocar dinheiro na minha mão de novo, faço você enfiar goela abaixo. A mão dele se detém por um segundo, exatamente onde está, e então ele a tira do bolso. Seus olhos ficam sombrios. Para de fazer a Madre Teresa e me fala o que você quer da minha família. A voz dele soa aveludada e profunda, em uma estranha contradição com a aspereza de suas palavras. Não quero absolutamente nada da sua família, digo, feliz por ter a porta atrás de mim. A não ser, talvez, que você me deixe em paz. E a Madre Teresa teria pegado o dinheiro e distribuído no refeitório ou dado para os mais necessitados nas ruas. Você sabe. Amor ao próximo e tal. O rosto de James fica petrificado. Você acha engraçado? Pergunta. Está furioso, e dá para perceber claramente em sua voz. Ele dá outro passo em minha direção, tão próximo que os bicos de seus sapatos tocam os meus. Se chegar outro milímetro mais perto de mim, vou dar um chute no saco dele, não importa se com isso descubram quem eu sou em Maxton Hall. Não quero arranjar confusão com você, Beaufort, digo, me esforçando para manter a calma. Nem com a sua irmã. E, acima de tudo, não quero o seu dinheiro. A única coisa que eu quero é terminar o último ano da escola. Você não quer mesmo o dinheiro? Diz, parecendo tão incrédulo que no mesmo instante me pergunto o que ele e sua família devem ter vivido no passado. Ou com que tipo de pessoas se relacionam. Eu não ligo, não ligo, não ligo. Não, eu não quero seu dinheiro. Talvez ele acredite em mim se repetir algumas vezes, olhando diretamente nos olhos dele. James me encara pelo que parece uma eternidade, como se estivesse analisando cada centímetro do meu rosto e tentasse descobrir quais as minhas intenções. Então, desce o olhar para minha boca, meu queixo e meu pescoço, e depois mais para baixo. Centímetro por centímetro. Quando volta a olhar para cima, as feições de seu rosto refletem algo diferente. Ele se afasta de leve. Entendi. Ele suspira, olhando de um lado para o outro no corredor. Onde você quer? Não faço ideia do que ele está falando. Que? Onde você quer? Ele coça a nuca. Acho que uma das salas dos professores ali atrás está livre. Eu tenho uma chave mestra. Ele me examina com o olhar. Você grita muito? O escritório da senhora Wakefield é ali do lado, e geralmente fica vazio por mais tempo. Não consigo fazer nada além de ficar olhando para ele, me perguntando o que é que ele quer de mim. Não faço a menor ideia do que você está falando. Ele ergue uma sobrancelha, irônico. Claro. Olha, eu conheço esse truque de não quero dinheiro. Então, de uma hora para outra, ele agarra minha mão e me arrasta pelo corredor. Em frente à sala que mencionou, tira a chave do bolso da calça e abre a porta. Com a mão livre, começa a afrouxar a gravata. Onde você quer? Quando entendo o que ele quis dizer, o horror me faz perder o fôlego. Mas então ele agarra minha mão e me puxa para dentro da sala. Agarro o batente da porta e me liberto dele. O que você tá fazendo? Repreendo. Estamos renegociando, responde ele. Dá uma olhada no relógio de pulso. Uma pulseira preta e um mostrador de bronze, muito elegante. E incrivelmente caro. Tenho treino daqui a pouco, então seria ótimo se a gente pudesse agilizar o processo. Ele segura a porta aberta para mim, com o queixo, gesticula ao redor da sala enquanto desfaz completamente o nó da gravata e começa a desabotoar a camisa. Quando mostra o torso nu e vejo os músculos dele, meu cérebro sofre um curto-circuito. Fico com a boca seca. Você ficou louco? Pergunto, com a voz rouca, dando um passo para trás antes de ele desabotoar o último botão da camisa. Seu olhar para em mim. Não finja que você não sabe o que está acontecendo aqui. Solto um bufo de desespero. Você só pode ter ficado doido se acha que vai me silenciar com sexo.
Quem você pensa que é, seu narcisista de merda? Ele pisca várias vezes seguidas. Abre a boca e a fecha novamente. Por fim, encolhe os ombros. Minhas bochechas queimam. Não sei se isso me deixa enjoada ou envergonhada. Acho que sinto um misto dos dois. Qual o seu problema? Murmuro, balançando a cabeça. Todo mundo tem um preço, Robin. Qual é o seu? Pergunta, bufando. Meu nome é Ruby, porra. Exclamo, bufando e cerrando os punhos. A partir de agora, a única coisa que você tem que fazer é me deixar em paz, esse é meu preço. E, sinceramente, eu não posso me permitir ser vista com você. Os olhos dele faíscam. Você não pode se permitir ser vista comigo? Na verdade, a descrença em sua voz deveria me deixar indignada, mas neste momento só consigo sentir pena dele. Ou quase. Já foi o bastante você ter falado comigo no refeitório. Eu não quero fazer parte do seu mundo. Meu mundo, repete, ríspido. Você sabe, as festas, as drogas e essas palhaçadas todas. Eu não quero ter nada a ver com isso. De repente, passos ecoam no corredor. Meu coração pula uma batida e dispara. Empurro James para dentro e fecho a porta atrás de nós. Prendo a respiração, escuto com atenção e espero que a pessoa que se aproxima não entre nesta sala. Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. O som de passos fica cada vez mais alto, e fecho os olhos com força. Eles param na frente da porta. Então, se afastam outra vez, o barulho desaparecendo. Suspiro, aliviada. Você realmente falou sério. O tom de voz de James é incompreensível, assim como seu olhar. Sim, respondo. Então já pode abotoar sua camisa, por favor. Ele faz o que peço lentamente, sem tirar os olhos de mim. Como se estivesse procurando uma brecha que talvez tenha deixado escapar. Não parece encontrar nenhuma. Tudo bem. A pressão que sinto no peito se acalma de repente. Ótimo. Incrível. Agora tenho que ir para casa, meus pais estão me esperando. Aponto o polegar por cima do ombro. Quando ele não diz nada, levanto a mão, sem jeito, para me despedir. Então, me viro em direção à porta. De qualquer forma, eu não confio em você. O som de sua voz sombria me causa arrepios. Seguro a maçaneta da porta. Digo mesmo. Esta é uma amostra do audiolivro. Para ter acesso completo, entre no nosso grupinho do Telegram. O link está na descrição deste vídeo.